E ó, eu já começo com o Cidade Alerta. Coloca pra mim a imagem do seu Eurísio aqui. Pessoal, lembra da história daquele idoso, né, que matou uma garota de programa lá em São Gabriel do Oeste? Novidades sobre o caso e uma reviravolta, tá? A gente abre o Cidade Alerta de hoje trazendo o relato da mulher que sobreviveu ao ataque do idoso, do seu Eurísio, né, em São Gabriel do Oeste no fim de semana. E olha que eu vou te falar uma coisa, tá? Eu assisti o vídeo, que foi até publicado no TikTok, no dia de hoje, porque a sobrevivente, ela gravou mostrando, né, o rosto, mostrando os hematomas, e ela deu detalhes da fúria do seu Eurísio. Muita gente falou, né, pessoal, que o seu Eurísio teria atirado, né, contra ela e contra a irmã por conta que a sobrevivente teria falado que queria um reajuste na pensão alimentícia do filho, supostamente entre eles. Vamos lá. Ela desmentiu essa história. Ela fala que ela tem um filho, mas não é do feminicida. E que ela teria ido, junto com a Jennifer, até a propriedade do seu Eurísio para um churrasco. Só que, né, nessa situação e em outras situações, o seu Eurísio teria tentado, né, uma relação sexual à força. Ele vai para o quarto com ela, né, com a sobrevivente, e daí, pessoal, ele não consegue, né, ter ali um estímulo sexual para consumar a relação sexual. E ela não quer ter uma relação sexual com ele. E daí, o que acontece? Ela fala, ela dá detalhes a partir de agora, e em respeito à vítima e também ao filho dela, vocês vão ouvir, pessoal, com uma voz, né, distorcida e também com imagens borradas. Lembrando que esse relato foi publicado hoje no TikTok. Vamos ouvir a primeira parte, foi na quadrada. Fazia já um ano que eu não via ele, entendeu? Ele entrou em contato comigo porque eu tinha mudado de telefone. Ele achou um número novo de telefone meu e ele entrou em contato. E ele fazia promessas, falou que era pra mim só ir lá, passar um domingo, que ele tava com saudade porque a gente já se encontrou outras vezes. Só que ele está mentindo em relação a quando ele fala que ele tinha relações comigo. Só que isso não aconteceu porque ele não conseguia, se é que vocês me entendem. Ele não conseguia ter relações. E nesse domingo, um dia antes, eu falei pra Jennifer que eu iria lá, só que eu estava com medo de ir sozinho. Vai ficar pra parte 2. Só que eu estava com medo de ir sozinho, né? Porque eu já sabia que ele tinha uma fissura por mim, vamos assim dizer. Ele falava que me amava, só que eu nunca correspondi. Além de trabalho, eu nunca tive nenhuma relação pessoal com aquele homem. Nunca. Isso que estão dizendo que eu tenho uma filha com ele é totalmente mentira. Totalmente mentira. Eu nunca tive uma relação pessoal com ele. Era ocasional, isso porque ele pagava pra poder ir lá. E eu não levei só a Jennifer, eu já levei várias amigas minhas, porque lá tem uma cachoeira, lá é um ponto turístico, onde pessoas alugam aquele espaço pra poder estar fazendo rapel, pra poder estar indo na cachoeira, que tem uma cachoeira lá muito linda, por sinal. Agora eu vou contar pra vocês como tudo aconteceu certinho nesse dia de domingo e como que foi que aconteceu. No domingo de manhã, ele foi buscar a gente. Ele buscou a gente na casa da Jennifer. Na verdade, na casa não, a gente encontrou ele mais pra frente, pra ele não ficar sabendo, né? Porque como ele seria cliente, a gente não queria que soubesse onde era o endereço dela. E chegamos de boa, ele levou a gente no mercado pra comprar as coisas, compramos cerveja, compramos o restante de carne que faltava pra assar. E compramos umas coisas pra fazer maionese, porque a Jennifer queria comer maionese, né? Aí eu comprei e tudo. E chegando lá, a gente não notou nada de estranho. Ele estava muito tranquilo, muito de boa, não esboçava nenhuma raiva, nenhuma reação. Ele ficou o tempo todo na casa de campo, né, sem ser na sede. E levou eu e a Jennifer pra ficar na sede, e ele tava ficando a maioria do tempo lá em cima. E nisso eu comecei a desconfiar, porque ele deixava duas pessoas sozinhas, e por que ele tava lá em cima e ele não descia? Eu comecei a me perguntar isso. Daí eu peguei e falei pra Jennifer, falei assim, amiga, eu vou subir lá em cima pra chamar ele, porque até então também já tinha acabado a lenha da churrasqueira. Aí eu fui avisar ele, né, que tinha acabado, pra ele descer com a gente. Isso já era por volta das 11 horas, e a Jennifer tinha ficado a todo momento lá embaixo sozinho. Porque ele paga pra gente ficar lá, porque ele não consegue ter nenhum tipo de relação. Aí, descemos, daí eu fui lá, né, na casa. Eu cheguei lá, ele me chamou pra dentro do quarto, falou pra mim, vem aqui que eu preciso te mostrar um negócio. E eu meio que hesitei de entrar no quarto. Eu tava sentindo que não era coisa boa, eu meio que hesitei. E ele insistiu, ele falou, não, entra aqui, você tá com medo de mim? Aí eu tentei disfarçar, né, como se não tivesse medo. Eu falei, não, jamais, não tô com medo de você. Nessa hora que eu entrei no quarto. Bom, pessoal, essa é a primeira parte do vídeo, tá? Bom, após não conseguir manter a relação sexual, né, forçada com a vítima, o seu Eurísio, ele fica enfurecido. A sobrevivente fala, né, que ele já teria ficado furioso e já partido para agressões, xingamentos e também ameaças de morte. E se acabaram concretizando, né, lá na propriedade em São Gabriel do Oeste. Ela ainda, pessoal, numa outra publicação postada no TikTok,
relatou que não se fingiu de morta para escapar da fúria do feminicida. É porque, né, coloca pra mim aquela parte que ele aparece espancando aqui, ó, bem no canto do vídeo. Nesse momento, depois que ele mata a amiga dela, a Jennifer, ele vai a espancar, pessoal, e ela acaba sofrendo, né, esganadura, ou seja, ela acaba, né, tendo o pescoço apertado. Olha aqui a imagem. A imagem é forte, por isso que a gente decidiu borrar, claro, né, em respeito também à vítima, em respeito às outras vítimas de violência doméstica. E aí, depois que seu Eurígio, né, percebe que ela está desmaiada, porque ela vai falar agora no vídeo que é o seguinte, ele sabia que ela não estava morta, só que, entre aspas, ele decidiu poupá-la. E daí, pessoal, os relatos só pioram. Quer ver só, na quadrada? Eu comecei a gritar pra ele abrir a porta, falava, por favor, abre essa porta, não faz isso, por favor. E ele falando pra mim a todo momento que ia matar ela, enterrar ela, e depois ele ia voltar pra me matar. Só que eu não sei de onde que eu tirei forças, que eu consegui arrebentar a grade da janela, porque a janela era cheia de grade. Eu arrebentei a grade da janela, abri ela, né, amassei pro lado de dentro pra poder pular. Quando eu pulei, eu saí correndo, cheguei perto dela, ali já era tarde demais. Porque ele já veio com a arma, né, e eu desci gritando, falei, amiga, vamos correr, porque ele vai matar a gente. E ele veio com a espingarda e deu o primeiro tiro. Esse primeiro tiro não pegou nenhuma de nós duas. E nisso nós começamos a correr em volta da casa. Quando a gente correu em volta da casa, ele deu a volta, como a gente estava correndo assim, e ele deu a volta assim, pra encontrar com a gente, tipo ao contrário, que foi nessa que ele encontrou a Jennifer. Nessa hora, como dá pra ver no vídeo, ele pede pra ela ajoelhar, ele dá um tiro na cabeça dela. Ele deu um tiro na cabeça dela, e logo em seguida, ele fez o disparo da arma de fogo, porque ela entrou aqui e saiu aqui. E eu tinha pegado a faca no balcão, a hora que eu deitei com ela, né, eu peguei a faca no balcão e saí correndo com ela. Daí ele atirou nela, que eu vi que ela caiu na hora, mas pra mim que ela tava viva ainda, e ele atirou em mim. Aí eu perdi meio que o sentido, meus ouvidos começaram a zunir, eu acho que por causa do tiro. Eu comecei a sangrar muito, sangrar, e ele veio pra me dar outro tiro. Nessa hora, eu comecei a gritar, eu falava que não ia morrer daquele jeito, que ele não ia conseguir matar a gente. E eu fui tentar dar a facada nele, que foi a hora que a gente entrou em luta corporal por muito tempo. Porque a minha intenção era que eu ia conseguir esfaquear ele, pra ele poder morrer, pra eu e minha amiga poder viver. Porque eu achei ali que naquele momento ela ainda estava viva. Eu não tinha morrido. Eu achei que ela ainda estava viva, entendeu? Tanto que eu gritava ela. Eu falava, amiga, por favor. E na hora que ele deu o tiro, a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou correr, né, do lado dela. Só que eu não tinha visto sangue, não tinha visto nada, e a gente começou a entrar naquela luta corporal. Ele me cortou, ele esfaqueou minha mão, cortou todos os meus dedos. Cortou todos os meus dedos, a minha mão tá toda cortada. Esse dedo eu não consegui dar saturação, porque eu já tinha passado muito tempo de fazer, né, o procedimento. Aí logo em seguida, quando ele conseguiu me mobilizar, ele achou que eu tinha meio que perdido a consciência. Ele realmente sabia que eu não tinha morrido nessa hora ainda. Ele colocou o corpo da minha amiga dentro da carriola e eu creio que ele levou pro meio do mato, porque essa parte eu não vi. Eu tava recobrando minha consciência. Quando eu recobrei minha consciência, eu tentei fugir novamente. Ele me pegou novamente, ele apontou novamente a arma pra minha cabeça. Eu tentei lutar com ele de novo, porque eu falei que eu não ia morrer daquele jeito e pedi pelo amor de Deus. E ele falou pra mim deitar no chão, porque senão ele ia dar um tiro na minha cara que eu não ia ter velório. E foi nessa hora que eu falei, pronto, morri. Eu não tenho mais nada o que fazer aqui. Ele amarrou a corda no meu pescoço, como pode dar pra ver, e me enforcou. Ele me enforcou, e eu perdi realmente essa hora a consciência. Eu não me fingi de morta, eu realmente acho que eu estava morta. Porque eu perdi a consciência. Bom, gente, o vídeo, né, eu volto a falar, somando as 3 partes, né, que estão lá no TikTok, ele tem quase 10 minutos. A mulher sobrevivente fala que não se fingiu de morta, tá? E nessa última parte, ela relata como conseguiu escapar do idoso e o trauma depois de descobrir que a Jennifer, a amiga dela, tinha sido morta com um tiro na cabeça. Vamos ouvir. Aí, eu correndo no meio do mato, achei 2 córregos que eu consegui tomar água para eu poder ter mais fôlego para mim andar. Andei. Depois que eu vi ele, que ele não me viu, ele sumiu para baixo e eu consegui entrar na estrada ao contrário que ele tava. E saí correndo. Entrei no manguezal que ficava perto dessa fazenda abandonada, que é uma casa abandonada, que não mora ninguém lá. E esperei. Esperei horas para mim poder sair dali. E nessa de esperar, eu ouvi um barulho de um carro passando. E eu imaginei, já que era ele, né, que ele fugiu porque ele realmente não conseguiu me achar. Porque ele queria terminar o serviço e ele não conseguiu me achar. Então aí eu fiquei no meio desse manguezal, né, fiquei no meio do brejo, até eu ter certeza que eu estaria seguro para sair dali.
Eu tava esperando a noite, porque à noite ele não iria me ver. Até porque eu tava toda ensanguentada, né? Sem roupa, ele não conseguiria me ver à noite. E aí eu vi que ele passou com o carro. Na verdade, eu imaginei que foi ele, por causa que eu conheci o barulho do carro. Ele passou. No que ele passou, eu esperei mais uma hora, né? Pra mim poder sair. Pra eu poder sair dali e tomar água, porque eu já tinha andado muito, tava muito cansado. A água que eu tomei no rio não matou minha sede. Eu já tava toda cortada, toda ensanguentada, toda machucada de andar no mato, toda picada de mosquito, de varejeira em volta de mim. E eu me escondi atrás do canavial dessa casa. No que eu me escondi atrás desse canavial dessa casa, demorou uns 5 minutos. Que eu vi o barulho do carro de novo. E eu falei, meu Deus, é ele veio terminar de me matar, ele vai procurar essa casa, ele vai me achar, porque não tinha como eu correr pro mato, porque já tinha um espaço muito longo de... Não tinha árvores, não tinha como se esconder, não tinha mato alto, era pasto claro, sabe? Eu falei, pronto, agora ele vai terminar de me matar, realmente, ele vai conseguir o que ele queria. E eu pedindo a todo momento a Deus pra ele me tirar daquela situação. Bom, pessoal, a gente vê então um relato, volto a falar, tá? O áudio, né? Muita gente tá mandando no WhatsApp que o áudio tá incompreensível. É a qualidade do vídeo publicado no TikTok, tá, pessoal? A gente distorceu, né? Colocamos aí um pouquinho da voz grave dela para preservar a identidade da vítima. É o destaque também do Diário Digital, esta publicação da sobrevivente a esse ataque, né? A essa tentativa de feminicídio. Sobrevivente de feminicídio em São Gabriel do Oeste nega ter filho com fazendeiro. Além de ter negado, né, ter o filho com fazendeiro, ela fala sobre a questão de ele não ter conseguido, né, ter uma relação sexual com ela. Ele queria ter uma relação sexual à força. Ele se enfurece e aí, pessoal, acaba, né, cometendo uma tentativa de feminicídio. E a outra questão, o feminicídio consumado com um tiro na cabeça da Jennifer. Lembrando que elas haviam sido, né, chamadas para irem até ao local aonde o seu Eurígio mora, em São Gabriel do Oeste, para comer um churrasco, tomar cerveja. Que loucura, né, pessoal? Que loucura, né?